Fala, redator. Tudo bem? Agora a gente vai entrar aqui num dos temas mais importantes de toda a estratégia de conteúdo, que é a persona. E, gente, eu vou falar com vocês a verdade. Tem muitos clientes que não têm persona, não desenvolvem isso, não entendem a importância desse elemento aqui dentro do mundo do marketing, o que é um erro crucial, essencialmente, para a gente que vai trabalhar com a comunicação direta com esse público, tá bom? Então eu vou mostrar aqui a princípio, tá? Só um exemplo de persona real para a gente entender mais ou menos o que é esse elemento aí, né? Então a gente, antigamente aí no marketing, a gente tinha o conceito de público-alvo. Público-alvo é o quê? Público-alvo são, por exemplo, se você tem uma marca de calçados, né? E um público-alvo potencial seria aí homens entre 25 e 32 anos, casados, que moram na região de Goiás, que são da classe C. Então, é mais ou menos essa aí uma definição de público-alvo. Mas no marketing digital, esse conceito evoluiu. Isso evoluiu pelo seguinte: os públicos são cada vez mais específicos. Então, no mundo digital, o público-alvo é conhecido como persona. Ele tem nome, sobrenome e muitos outros elementos aí. E assim a gente vai poder direcionar a nossa comunicação, tá bom? Então aqui a gente tem uma persona real, tá, gente? Uma persona de negócio real, tá? Esse aqui era um cliente meu, de visto internacional por meio de investimento imobiliário, ou seja, são pessoas que querem conseguir, por exemplo, a cidadania em um país europeu ao fazer um investimento imobiliário. Existem esses programas, tá? Você faz um investimento lá de US$ 1 milhão e você consegue a cidadania do país. Tá? Chamado de investimento, não é exatamente a compra da cidadania, mas existem diferentes programas, inclusive tem esse programa aqui no Brasil, existem programas em diversos locais. Com isso, ele ganha uma série de facilidades, como, por exemplo, poder visitar a Europa quando ele quiser, poder circular entre os países da União Europeia, entre outras vantagens aí, tá bom? Aqui vocês podem perceber, né, que o investimento a partir de US$ 1 milhão é um investimento alto, então a nossa persona é um sujeito rico, tá? Um sujeito com muito dinheiro. Então aqui nós temos o Maurício Carvalho, de 48 anos, classe A. Ele é um empreendedor, tá bom, gente? Tem até o rosto, uma foto dele que a gente tirou aí de um banco de imagens normal. Maurício é um homem ocupado. Ele divide o seu tempo entre cuidar dos negócios e dar suporte à família. Com grande interesse em viagens e comodidade, estuda frequentemente sobre possibilidades de investimento. Também se preocupa com o futuro dos filhos, saúde, educação e segurança, principalmente. Por conta de sua rotina incessante, recorre a serviços terceirizados para solucionar eventuais problemas burocráticos. Então a gente já sabe aqui, né, que o Maurício ele é uma pessoa bastante ocupada, né? Ele não tem muito tempo para consumir conteúdo, ele não tem muito tempo para fazer investimentos e negócios. Ele gosta de viagens, né? Gosta de também aproveitar a vida, né? Tem comodidade, coisas mais simples e tem filhos, certo? Então, quando a gente for criar as nossas peças de conteúdo lá, a gente vai focar nesses problemas que a gente tem aqui, certo? Então, ele divide o tempo entre cuidar dos negócios, dar suporte à família, né? A gente pode dar dicas lá para ele sobre, por exemplo, é, as principais escolas do país que a gente está vendendo lá, no caso aqui poderia ser a Espanha, por exemplo, as escolas da Espanha, a gente pode criar textos falando sobre o sistema de saúde na Espanha, né? Percebam que isso nem sempre tem a ver com investimento imobiliário, que é o nosso foco aqui, certo? Nem com vistos. É um assunto de interesse dele. E a gente vai sempre citar isso em meio à comunicação. Ah, por que que a Espanha é um bom lugar para você migrar? Porque tem saúde, educação e segurança de qualidade. A gente bate nesses pontos que são os problemas identificados na persona. A gente tem também alguns hobbies, né? Ele gosta de investimento em negócios, gosta de passeios familiares. Talvez no nosso blog a gente possa colocar lá algumas dicas para quem quer conhecer determinada cidade na Espanha, né? Ele gosta de viagens internacionais, certo? Relações. Ele tem esposa, dois filhos e outros empresários, são as relações mais próximas dele.
Os canais de informação que ele costuma se conectar: e-mail, portais de notícias, blogs temáticos de negócio e viagens e LinkedIn. A gente já sabe por onde a gente vai fazer essa conexão, como a gente vai se comunicar com ele, né? É o importante para a gente adquirir o e-mail dele para começar a mandar o e-mail mais rápido possível, né? É, também o canal que a gente pode abrir com ele aqui é por meio do LinkedIn, já sabe que essa pessoa é assim. Objetivos: estabilidade financeira própria e familiar. Opa, mais uma coisa que a gente pode bater na tecla nos nossos textos. Se você fizer esse investimento, é um investimento rentável por causa disso, por causa daquilo. Liberdade de locomoção. Olha, se você fizer esse investimento, você vai ganhar o seu passaporte internacional, vai poder se mover ali pelos países da zona Schengen, por exemplo. Segurança própria e familiar. Olha, o Brasil é meio perigoso. O que você acha de você se mudar para a Espanha, que é um país que tem índices de segurança menores? Então, tá vendo como a gente vai dialogando com essa persona? Ele tem problemas com, por exemplo, burocracia, ele não gosta. Olha, a nossa empresa oferece esse serviço, a gente pode fazer todo esse processo por você. Então, você não vai ter que se incomodar. Lembrem que lá em cima está escrito que ele gosta de comodidade. Falta de conhecimento, não se preocupe com isso. A nossa empresa é especialista nesse assunto. Fica tranquilo, a gente vai fazer investimento por você e vai conseguir o seu passaporte, a sua nacionalidade, a sua cidadania ou a sua residência, por exemplo, por você. Também tem problemas como a resistência da família. Olha, se você está com problemas para convencer sua esposa, seus filhos, mostra para ele esses artigos aqui, mostra para ele essas informações, tá bom? Assuntos de interesse: turismo, finanças, educação, empreendedorismo e saúde. Então, tudo isso a gente pode abranger no nosso blog, né? Embora o nosso blog seja focado em investimento imobiliário, a gente pode focar sobre outros temas, tá? Então, por isso que um blog nem sempre precisa falar só sobre o que vende. Como podemos ajudar? Oferecer praticidade e agilidade nos processos de obtenção de residência, investimento de capital ou estabelecimento de empresa. Talvez o cara queira abrir uma empresa na Espanha. Então, a gente tem aqui ajudando a ele com o que a gente oferece, certo? Mas vamos lá. Persona, tá, gente? Agora a gente vai mostrar para vocês um exemplo, um caso real ali. Agora a gente vai usar exemplos fictícios, inclusive da nossa empresa que a gente está usando como exemplo aqui. Conceito de persona: é um personagem fictício que representa seu cliente ideal. Não tem muita complicação, não é um personagem de mentira, mas ele tem nome, tem sobrenome, tem hobbies, lazeres, problemas, dores, ele tem família, ele tem uma ocupação, cargo. Existem diferentes maneiras de você criar uma persona, tá? Quanto mais você identificar os problemas dela, melhor, tá? Quanto mais específica ela for, melhor. Mais você entende como você deve escrever essa peça de conteúdo. Beleza? Então é uma persona, é um perfil falso, mas é a pessoa que você tem que olhar para ela, né, quando você estiver escrevendo o seu texto. Então imagine que você está na frente dela e escreva o seu texto. Vai ajudar muito, muito mesmo. O que eu vejo hoje em dia são muitos redatores que não têm uma persona e isso atrapalha, causa um ruído na comunicação com o cliente. Se você não tem a persona, você não sabe com quem você está falando, e às vezes o seu tom de voz é diferente, às vezes os direcionamentos são outros, então por isso que é muito valioso para quem está redigindo, tá bom? Normalmente a persona é baseada em dados. Esse é o cenário ideal, né, gente? Então, o cliente vai lá, faz uma pesquisa de mercado, às vezes com o próprio cliente ou com potenciais compradores, e vai lá e identifica que o perfil dos seus próprios dos potenciais compradores são homens entre 35 e 50 anos, tal, moram em tal lugar, tal. E a gente vai criar lá, né, baseado em dados. O João tem 42 anos, reside em tal lugar, vai identificar quais são os problemas dele, né? A gente faz pesquisas tanto qualitativas, que são as perguntas, aquelas perguntas abertas, né? Quais são os seus principais problemas que você tem? O que você gostaria que melhorasse? Qual tipo de conteúdo você acha que falta para que o seu negócio melhore? Sobre o que você gostaria? Sobre quais temas você se importa? Então, pesquisas qualitativas quanto quantitativas, por exemplo, onde você mora, qual é o seu gênero, esse tipo de coisa. Aí ele vai marcar lá só uma caixinha e automaticamente a gente sabe qual é a maior parte do nosso público, tá bom? No entanto, gente, é muito difícil, né?
Criar uma pesquisa de mercado é algo caro, exige investimento, exige tempo. Você precisa ter uma amostragem mínima, né, que é um valor de pessoas que vão fazer essa inscrição aí e responder as perguntas, tá? É um dos temas, é uma das estratégias mais importantes e valiosas do marketing, porém, é caro e dá trabalho, tá? É, então, essa persona, ela é muito importante para nós e para o próprio cliente, tá? Até para ele desenvolver estratégias internas dele lá, não somente para a gente, como qualquer outra estratégia de marketing ou de negócios que ele tiver. Então, tem como você fazer lá, olha, eu conheço que é mais ou menos o perfil do meu cliente, são pessoas dessa faixa etária, são pessoas com esse perfil aqui de classe social. Então, você pode criar uma pessoa baseada em achismo, inclusive, né, recorrendo ao seu time de vendas, que é com quem mais lida com os potenciais clientes. Então, ele pode ir lá e chegar e te falar, olha, não, reclamam muito comigo sobre isso aqui. As pessoas encontram resistência de comprar nosso produto por causa daquilo. Um time de vendas, né? Ele geralmente tem muitas informações acerca do potencial cliente. Beleza? Então você pode montar baseado nisso aí, tá? É claro que você, como redator, pode ter dificuldade de acesso a esses dados, tá? Mas saiba que isso faz toda a diferença para a gente. E às vezes é legal você até educar o seu cliente e falar: olha, eu preciso de uma persona. Sem a persona, é difícil que eu redija esse texto, eu não sei quais são os direcionamentos, tá? E talvez ajudar ele a criar essa persona pode ser um serviço extra que você vai estar fazendo, de novo, cobrando mais por isso. Uma persona, ela não é permanente, tá, gente? O negócio vai mudando, as coisas vão evoluindo, a gente vai adquirindo mais dados, então ela pode mudar ao longo dos tempos, certo? Ele é responsável por ditar o tom de voz e o direcionamento do texto. Então, o tom de voz que a gente vai usar depende da persona. E as informações, a forma com a qual a gente passa as informações também muda de acordo com a persona. Então eu pensei aqui, né, numa persona a princípio. A gente tem aqui uma persona de um software de gestão de escritório de advocacia, tá? O software auxilia que você gerencie, né, os clientes que entram, os clientes que saem, as petições, né? Eu não sei exatamente os termos jurídicos certos. Ele chama-se softjus.com.br, tá? O site deles lá, o blog, barra blog. E a gente vai criar esse texto aqui para eles, tá? Lei Maria da Penha, saiba tudo sobre o assunto. Quem que vocês acham que é a persona desse negócio? Né? Pensa bem, é um software para gestão de escritórios. Provavelmente são advogados, né? Existem muitos advogados aí que fazem sociedade, criam seus próprios escritórios, então provavelmente a persona desse negócio é advogados. Mas se você for uma pessoa crua, né? Se o cliente vai lá e manda só o título disso aqui, você pode fazer um texto para o cliente final dele. Isso vai causar bastante ruído, né? Clientes que precisam de serviços jurídicos. Eu fiz aqui um textinho para só para a gente entender, né? Puxando, por exemplo, as diferenças de introdução, só a primeira frase do texto ali, tá? A primeira frasezinha que a gente escreveria no texto para diferentes perfis com o mesmo título. Lei Maria da Penha, sabe tudo sobre o assunto. Então, para o advogado, né, uma primeira frase aí para causar aquele impacto, gerar a empatia que a gente quer, né? Os casos relacionados à Lei Maria da Penha não param de crescer no Brasil. Como consequência, a busca por profissionais capazes de advogar na causa também. Para o cliente final, né, a gente escreveria um texto assim: a Lei Maria da Penha tornou mais rígida a punição para agressões contra a mulher. A partir dela, as penas alternativas, como o pagamento de cesta básica, não são cabíveis. Então a gente está falando para dois públicos completamente diferentes, né? Aqui no advogado a gente pode usar termos mais técnicos, né? Pode falar de leis, né? O número das leis, termos mais técnicos, jurisprudência e outras coisas. Aqui a gente tem que explicar para alguém leigo, a gente vai usar uma comunicação diferente. E também os objetivos de quem vai ler são diferentes, né? Imagina que esse aqui é para o software, né, que está querendo atrair advogados para comprar o software, e aqui pode ser que seria o cliente direto desse próprio escritório de advocacia. Então eles querem conquistar clientes diretos para eles, e aí eles criam esse texto lá no blog deles, né? E atraem essa pessoa que está preocupada com isso, pode ser alguma pessoa que foi processada por isso, algo desse teor aí, né, gente? Então, vamos lá, para nossa segunda persona, tá? Esse é um exercício que a gente está fazendo.
Imagine que o nosso negócio é um curso de pré-vestibular. Esse aqui já é um pouquinho mais difícil, tá? O blog é www.maiscursos.com.br/blog e o texto é como escolher um curso de graduação na área de exatas. Sem a persona, gente, como é que a gente vai saber com quem a gente vai dialogar, né? A persona é, na sua opinião, um aluno que acabou de se formar no ensino médio ou os pais de aluno que acabaram de se formar no ensino médio. Vamos lá, é difícil, né? A gente está ali num momento de transição. Quem decide isso? Qual curso de graduação fazer? Se o cara terminou o ensino médio agora, ele mesmo vai decidir ou são os pais que vão decidir? Qual é o nosso público-alvo, né? Quem vai contratar o serviço do curso de pré-vestibular? Então, quem que a gente vai tentar atingir? Tem a opção aqui tá atrás da câmera, tá, gente? Que é ambos. Eu, como profissional de marketing, Lucas, escolheria a opção ambos, tá? Então a gente teria duas personas nesse negócio. Então a gente faria alguns textos voltados para o aluno e alguns textos voltados para os pais de aluno, né? Nesse caso aqui, com o mesmo título, como escolher um curso de graduação na área de exatas. Vamos lá, se a gente estivesse dialogando com os pais, olha só o início de um texto. Escolher um curso de graduação na área de exatas para seu filho não é uma tarefa fácil. Afinal, é o futuro dele que está em jogo. Já para comunicar com o filho, você se formou e está em busca de alternativas para curso de graduação na área de exatas? Parabéns! Essa é uma área em plena expansão que oferece um grande leque de possibilidades para o futuro. Então, como vocês puderam verificar aí, há diferenças bem nítidas, bem claras, né? De uma persona, que é o aluno, e outra persona, que é o pai de alunos. A gente poderia criar artigos voltados à escolha por parte do aluno, com a comunicação direcionada para o aluno, por exemplo, falando sobre o último ano escolar dele, sobre as decisões que vão influenciar para o restante da vida dele, ou para pais de alunos, talvez falando sobre questões como o preço do curso de pré-vestibular, falando sobre as melhores universidades do Brasil para o seu filho. Então, dois tipos de comunicação, duas personas. Mas as coisas podem ficar pior, tá, redator? Por exemplo, na nossa persona aqui do nosso software de automação, o exemplo que a gente vem utilizando aqui no curso da context.com.br/blog, que é aqui o nosso blogzinho, né? E a gente está criando aquele artigo lá, o que é marketing de conteúdo e como aplicá-lo nos negócios. Vamos imaginar esse título aqui, tá, para o texto, e a gente tem algumas opções diferentes de persona, beleza? Então, a nossa persona pode ser tanto o CEO da empresa, o dono do negócio, que ela está mais preocupada ali em, por exemplo, detalhes como o retorno sobre o investimento, está preocupada com termos mais técnicos, como gerir equipes, às vezes como contratar profissionais de qualidade, certo? A gente tem o gerente de marketing, que vai ter um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre as técnicas de otimização, vai ter um conhecimento maior sobre termos de marketing, a gente pode utilizar termos mais conhecidos por ele, então em vez de ROI, em vez de CAC, são gírias, né, muito utilizadas para quem é dono de um negócio, lifetime value, né, a gente pode utilizar, por exemplo, termos mais voltados ao marketing mesmo, né? Marketing de conteúdo, inbound marketing, redes sociais, brainstorming, esse tipo de coisa, tá bom? Já para o analista de conteúdo, né, os problemas dele são diferentes. Pode ser que ele tenha um conhecimento próximo aqui do gerente, mas os problemas deles são diferentes. Enquanto o gerente está preocupado ali em gerir a equipe, em pensar em uma estratégia como um todo, o analista de marketing de conteúdo, ele está preocupado em criar textos otimizados, tá preocupado em criação de e-books, né, em gerenciar ali o conteúdo como um todo da empresa. Então, a comunicação para ele também é diferente. Esse cara aqui está preocupado em mostrar resultados para o chefe, está preocupado em criar relatórios, por exemplo, para apresentar no final do mês, certo? E o estagiário de publicidade, né? Não está dando para ver aqui na tela, mas estagiário de publicidade, o último, ele tem outros problemas também.
pensa na carreira mais a longo prazo, ele não sabe exatamente no que ele vai se especializar, ele pode escolher o marketing de conteúdo, ele pode escolher a área de criação, ele pode escolher a área de publicidade offline. Então existem diversas maneiras aí da gente se comunicar com ele. Vamos voltar lá para o nosso textinho e verificar aqui uma comunicação para o mesmo texto com esse título, né, do que é marketing de conteúdo e como aplicá-lo nos negócios para diferentes personas. Então, para o CEO, a gente começaria esse texto assim: você quer melhorar o ROI do seu negócio por meio do marketing de conteúdo? Reparem que todos têm a palavrinha-chave na primeira frase aqui, tá? Se a gente pegar aqui os de cima também, a palavrinha-chave vai aparecer em todos. Cada um a sua, né? Pois saiba que essa é uma excelente alternativa para empresas que não dispõem de grandes investimentos. Olha aí. Então, provavelmente nossa persona é CEO de uma empresa pequena, tá bom? Para o gerente, a gente poderia começar com outra abordagem. O marketing de conteúdo é uma das estratégias mais valiosas para profissionais de marketing na atualidade. No entanto, aplicá-la em comunhão, que está errado, né? Desculpem. Aplicá-la em comunhão com outras ações pode ser mais difícil do que você imagina. Olha aí, a gente está pegando um problema, né, no caso do CEO, o retorno sobre investimento, no caso do gerente, aplicá-la em comunhão com outras ações, né? Afinal, o cara tem um monte de coisa ali para gerenciar, ele tem uma equipe de marketing toda, né? Ele tem gente ali fazendo redes sociais, links patrocinados, tem um pessoal do marketing offline criando eventos. Então, como fazer para alinhar, né? Para aliar essa estratégia, né? Em comunhão com as outras, já a gente está dialogando mais com essa persona que é o gerente. Agora, com o analista, poderia ser: a cada dia sobem as buscas pelo termo marketing de conteúdo nos principais mecanismos de buscas. Isso não é à toa. Aprender sobre o tema é cada vez mais necessário para profissionais de marketing. Beleza, esse cara aqui está querendo aprender sobre SEO, né? É um cara que, tipo assim, talvez não tenha tanto conhecimento sobre esse tema e está querendo saber mais informações. Aqui, talvez esse gerente já tenha conhecimento, mas as dúvidas deles estão mais relacionadas à questão de gestão de equipes, né? E outras coisas aí, por exemplo, para prestar contas pro de cima, sempre pro de cima, né, gente? Já o estagiário, o marketing de conteúdo é uma das melhores opções para profissionais em início de carreira. Essa estratégia é considerada o tesouro no fim do arco-íris para quem deseja se especializar no ambiente digital. Olha que legal. Aqui a gente já está pensando em futuro, né? Então, o marketing de conteúdo é uma das melhores opções para profissionais em início de carreira. Eu estou falando com ele, é um cara que está começando, a gente sabe que é estagiário. Então, a comunicação muda, se modifica de acordo com a persona. Então, vamos lá. Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Eu elaborei aqui algumas personas para o nosso negócio, né? A Context, que é um software de automação. Então, a gente tem aqui, né? Vocês lembram ali, nessa última parte aqui, a gente tinha ali o gerente de marketing. Aqui é o Francisco, né? O gerente de marketing, que a gente tinha colocado aqui. Então, o nome dele é Francisco e ele tem 31 anos, tá? Às vezes a gente pode colocar a imagem também, tá? O segmento do Francisco é uma agência de comunicação, beleza? Então, ele trabalha em uma agência. E para nós que vendemos softwares de automação de marketing, uma agência é um potencial cliente, né? Afinal, a agência tem seus próprios clientes, elas podem querer gerenciar o marketing delas e também o próprio marketing, né? Então vamos lá, vamos ver a descrição do Francisco. Francisco é um profissional de marketing engajado. Está sempre buscando novas soluções para melhorar os resultados da empresa na qual trabalha. Apesar de não ter muito tempo livre, acessa as redes sociais e o e-mail sempre que possível para consumir conteúdo e aprender técnicas de divulgação. Seu perfil é focado em soluções criativas. Ele é casado e possui um filho de 3 anos, para quem se dedica durante o período que está fora do trabalho. Suas maiores paixões são tecnologia e turismo. Então, beleza, a gente já sabe aqui algumas informações importantes acerca do Francisco, né? Ele é um profissional de marketing, né? Ele está sempre buscando soluções. Ou seja, a gente já sabe como resolver o problema desse cara. Como atrair, quais serão as palavras-chave que serão importantes para esse cara, né? Por que ele deve cair lá no nosso blog? A gente precisa resolver os problemas que ele tem a princípio e depois, em algum momento,
Depois ele vai entrar lá na jornada do cliente, né? E aí ele vai possivelmente receber uma oferta em algum momento. Objetivos: se desenvolver como profissional e conquistar um emprego em uma multinacional. Olha aí. Organizar os horários e tarefas. Otimizar as ações da própria equipe. Então beleza, a gente poderia criar aqui textos explicando como melhorar o desenvolvimento da equipe dele, né? É, a gente pode divulgar também, fazer conteúdos com planilhas para organizar horários e tarefas. Contar com colaboradores competentes e engajados, maximizar os ganhos da empresa com o mínimo de investimento e passar mais tempo com a família viajando. É um objetivo pessoal aqui dele, tá bom? Isso aqui é importante a gente conhecer também por causa de linguagem, por causa de textos e várias outras coisas. Problemas: baixo orçamento para alcançar os objetivos, dificuldades em gerir o próprio tempo e equipe com alto índice de ociosidade e renovação. Como vamos ajudar? Oferecer uma solução em SaaS, né, Software as a Service, software como um serviço, tá, gente? Ou seja, são serviços que a gente paga em formato de assinatura, a gente contrata o serviço por um longo tempo. Para potencializar a criação de conteúdo, fornecer uma plataforma completa para análise de dados e realização de ajustes estratégicos, facilitar o contato com profissionais freelancers qualificados, olha aí a gente de novo aparecendo, potencializar o tempo gasto com a produção de textos e gerar leads. Termos mais buscados no Google: SEO, inbound marketing, funil de vendas, links patrocinados. Aqui a gente tem um elemento final, né, que é o momentum, que é um termo criado por mim, que é quando esse cara vai estar lendo, né? Dependendo disso aqui também, não é essencial, não existem muitas pautas, nem muita gente conhece esse termo, mas é quando a pessoa lê, consome conteúdo, né? Pode ser que seja, se for, por exemplo, um momento, se for antes do café da manhã, talvez a gente tenha que criar artigos mais curtos, artigos com frases mais concisas, né? Agora, se o cara vai estudar profundamente ali durante a noite, fica 2 horas ali sentado no notebook, talvez a gente faça textos diferentes. Momentum é um elemento também que pode ajudar bastante. Agora vamos falar da Isabel, a nossa segunda persona. A educação dela é pós-graduação e ela é CEO de uma empresa de pequeno porte, né? O segmento aqui é indiferente, porque não faz sentido para a gente, não precisa saber. Ela é CEO de um escritório de advocacia, como a gente estava falando, ela é CEO de uma clínica odontológica, ela é CEO de um e-commerce de bonecos infantis, pode ser CEO, às vezes, de uma academia, CEO de uma startup, é indiferente para a gente, tá? Vamos lá, descrição da Isabel. Isabel fundou sua empresa junto a 2 sócios, e como líder possui pouco tempo para administrar sua pequena equipe. Ela está sempre ocupada com o trabalho, não possui filhos ou animais de estimação. Sua prioridade é manter as contas em dia e proporcionar um ambiente de trabalho agradável para os colaboradores da empresa. Outras preocupações completamente diferentes, né? Uma preocupação mais macro. Seu perfil é focado em métricas e resultados palpáveis e duradouros. Comunicação já vai diferenciar. A gente fala de valores, falar de números aí já é mais importante para a Isabel. Quando tem tempo, busca por soluções mais aprofundadas visando a saúde financeira do negócio, principalmente em sites especializados e materiais ricos como vídeos, e-books e infográficos. Aqui a gente vai produzir mais conteúdo mais aprofundado para ela, talvez a Isabel já entre numa etapa mais aprofundada do funil. Então a gente vai produzir conteúdos mais especializados para quem gere negócios, né? Objetivos: se firmar como referência no mercado, aumentar as vendas da empresa, educar o mercado com relação ao serviço ou produto oferecido e otimizar o tempo dos colaboradores. Problemas: não conhece muito sobre marketing online. Olha aí, a Isabel, a gente estava pensando que ela sabia mais um pouquinho sobre o marketing online, mas não, ela sabe menos, mas ainda assim a gente vai criar conteúdos mais ricos, porque esse é uma persona que tem um pouquinho mais de importância, né, pra gente. Ela é o tomador de decisão final. Afinal, é ela quem compra, é ela quem vai contratar, vai dar o aval, vai assinar lá no final para contratar um software de marketing, tá? Problemas: ela tem equipe reduzida, carga de trabalho excessiva, experiências frustradas com o marketing tradicional. A gente pode bater nessa tecla aí, né? Ah, se você não aguenta mais o marketing tradicional, tá dando errado, não vê resultados, tenta o digital.
Como vamos ajudar? Poupar tempo com a automação dos processos. Olha aí, isso aí não é o tempo só dela, também o tempo dos colaboradores. Preços congruentes com o serviço prestado. A gente vai oferecer um serviço legal, com um preço legal. Possibilidade de gerenciar a equipe à distância. Olha aí. Nosso software de automação vai permitir que isso aconteça, né? Talvez até colocando os funcionários em home office e tal. Solução para gerar mais oportunidades de negócios. Termos mais buscados no Google, ROI, pesquisa de mercado, software de gestão, produtividade. Vocês veem como muda as pesquisas no Google? Enquanto aqui o profissional que é o gerente de marketing, ele busca SEO, inbound, funil de vendas, links patrocinados. Termos que a gente viu muitas vezes aqui no curso, né? Já a Isabel aqui, ela está preocupada com ROI, como fazer uma pesquisa de mercado, software de gestão de equipes, produtividade, tá bom? Momento no horário do almoço pelo notebook, é o horário que ela mais consome conteúdo. A gente tem aqui a nossa terceira persona, tá? Eu não coloquei ali o analista, mas a gente colocou o Pedro, de 23 anos. Educação superior em curso, cargo estagiário. Segmento, agência de publicidade. Novamente, vocês viram aqui, né? Aqui no primeiro caso, do Francisco, é uma agência de comunicação, certo? Praticamente a mesma coisa, diferenças pequenas aí. Aqui também já é agência, né, no Pedro. E essa aqui é indiferente a Isabel, já que são os donos de empresas pequenas que a gente vai tentar chamar para instalar o nosso software e realizar o marketing de maneira mais fácil, tá? Aqui a gente volta para esse cara aqui, o Pedro, tá? Volta para dentro da agência. Pedro é o típico millennial. Busca soluções para todos os problemas na internet, segue diversos perfis profissionais nas redes sociais e está sempre procurando novidades para apresentar aos seus superiores. Energético, vive com seus aparatos tecnológicos, smartphones, tablets e notebooks. Ele também ama jogar videogames, assistir séries e sair com os amigos. Seu perfil é focado em soluções inovadoras. Tá? Como iniciante, visa sempre melhorar suas competências e se revelar útil para ser efetivado ao fim do contrato. Pronto, a gente já tem uma comunicação completamente diferente com o Pedro. Vocês podem ver aqui que o nosso público-alvo, né, nossas personas, tem perfis muito diferentes. Né? O Francisco, às vezes, ele pode ser o tomador de decisão ou não. Agora, aqui, normalmente, a Isabel é a tomadora de decisão. E o Pedro definitivamente não é um tomador de decisão, mas é alguém que estimula a tomada de decisão. Às vezes ele vai ler, vai aprender sobre esse tema, vai falar, olha gente, aqui, pensa bem, vamos utilizar esse software de automação aqui, vi falando bem, li pra caramba sobre ele, olha só, vamos comprar, tá bom? É uma persona tem um objetivo diferente. Normalmente, o tomador de decisão é a sua persona mais importante. Mas existem outros meios de você alcançar outras pessoas diferentes, certo? Objetivos: ser efetivado na empresa ao se formar, apresentar soluções para os problemas de seu chefe, aprender sobre marketing digital. Problemas: não conhece muitos sites especializados em marketing digital, poucos canais de interação com o tema de interesse e conciliar o trabalho e a faculdade. Conteúdos muito pouco didáticos ou complexos. Olha aqui essa informação muito importante para a gente. Então, se a gente for escrever um conteúdo lá para o Francisco, nossa primeira persona, a gente já pode usar termos mais técnicos do mundo do marketing, já está mais tranquilo, né? Agora, aqui para o Pedro, a gente tem que ter uma linguagem um pouco mais didática, né? Ele está começando, ele não conhece completamente, então a gente tem que explicar detalhe por detalhe. A gente não pode sair falando aqui sobre termos extremamente aprofundados de marketing, né? Se ele não sabe exatamente. Então a gente tem que ser mais cuidadoso com essa persona aqui. Como vamos ajudar? Facilitar o aprendizado por meio de textos mais dinâmicos, serviço multicanal por meio de redes sociais, blog e e-mail, conteúdo engajador e moderno. Termos mais buscados no Google, já muda de novo. Marketing digital, redes sociais, tecnologia, marketing de conteúdo, design e videomarketing. Momento, a qualquer hora do dia no smartphone. Olha para vocês verem como é que tem grandes diferenças nessas três personas aqui, né? A gente tem aqui o Pedro, né, que é um rapaz mais jovem, né? Então a linguagem falada com ele ela pode ser mais leve, pode ser mais usar expressões como gírias, né? Os problemas que ele tem são muito diferentes dos problemas da CEO Isabel. São mais parecidos com o do Francisco, mas completamente distintos, né? Então, gente,
aqui foram algumas personas que eu criei aqui para ajudar você a compreender que até mesmo negócios semelhantes, né, até mesmo pessoas semelhantes, a gente fala de uma maneira muito diferente com elas. A comunicação é diferente, as dúvidas são diferentes, tudo que a gente vai fazer é diferente de acordo com a persona. E esse é um elemento que muitas vezes é negligenciado no marketing. Muitos clientes não têm persona, muitos clientes, né, falam, ah, não, faz esse texto aí pra gente. Então, quando a gente está falando com alguém, a gente precisa ser mais específico na internet. É claro que esse texto aqui, criado para o Francisco, pode servir para outras pessoas com outros perfis. Claro que o texto criado aqui para o Pedro pode servir para outras pessoas com outros perfis. Mas é assim que a gente cria um texto legal, direcionando ele a uma única pessoa. Então fica mais fácil de você explicar se você conhecer os problemas dela, os canais que ela acessa, né? Como a gente vai chegar até essa pessoa. A gente pode usar expressões do mundo dessa pessoa, a gente pode usar uma comunicação, termos diferentes de acordo com a pessoa, um tom de voz diferente, tá bom? Então, essa foi a nossa aulinha aí sobre persona. Eu espero que você tenha gostado dela e a gente se vê na próxima aula.